Há pouco mais de 170 anos, 2 navios deixaram a Inglaterra para nunca mais voltar. Agora esta missão é conhecida como a Expedição Perdida de Franklin. Muitos detalhes sobre esta viagem trágica ainda permanecem um mistério. Este conto infeliz mas verdadeiro, começa com um homem chamado Sir John Franklin, explorador do Ártico e oficial da Marinha Real Inglesa. Tendo servido com sucesso em 3 expedições precedentes, Franklin preparou-se, mesmo sem saber, para a última expedição de sua vida. No século XIX, a Marinha Britânica organizou diversas expedições em busca da passagem do Noroeste. Franklin então foi escolhido para chefiar a expedição. Instalaram motores a vapor em 2 grandes navios. Os tripulantes eram os homens mais qualificados da Marinha. Descobrir e mapear a tão sonhada passagem do Noroeste era sua missão. Esta passagem possibilitaria a travessia de navios e o comércio, e reduziria em 11.000 quilômetros a rota entre a Europa e a Ásia. Teoricamente, encontrar e cruzar a passagem do Noroeste talvez tenha parecido algo simples, mas na prática, as condições inóspitas do Ártico tornavam o empreendimento muito mais difícil do que se poderia imaginar na época. O gelo era o maior obstáculo, e ele se movia, flutuava e se rompia, permitindo a passagem de navios, depois se fechava, aprisionando ou esmagando navios e tripulações. Em uma manhã no início de 1845, 134 homens embarcaram nos navios HMS Erebus e HMS Terror, e partiram de um porto na Inglaterra, equipado com as mais recentes ferramentas necessárias para o levantamento de sua viagem. Os navios de ferro folheados também foram abastecidos com provisões de 3 anos para sua equipe, incluindo mais de 32.000 libras de carne em conserva, 1.000 libras de passas, e 58.000 galões de picles. Nos primeiros 3 meses, 5 homens foram desembarcados e enviados para casa, deixando 129 para continuar. Foi a última vez que o navio aportou na civilização. Tudo depois desse ponto no tempo permanece um mistério e é o tema de muita especulação e debate. Um pesquisador afirma que Franklin e sua tripulação tinham passado o inverno de 1845 no Estreito de Bhal. Depois seguiram navegando para o sul e ficaram presos no gelo no final do ano de 1846 e não conseguiram mais sair, ficando cerca de 1 ano no navio, sobrevivendo dos alimentos em conserva que ainda restavam. Franklin teria morrido em 1847, provavelmente de fome, frio ou de alguma infecção. No início de 1848 a tripulação sobrevivente abandonou o navio e tentou chegar a algum local habitado andando pelo gelo. Mas não houve muitos sobreviventes nesta trajetória. Nos anos seguintes foram numerosas as tentativas de descobrir o paradeiro destes homens. Mas apenas se encontrava vestígios da sua passagem, e algumas sepulturas com corpos ainda conservados. A maioria concorda que ambos os navios ficaram encalhados no gelo em Victoria Sound, localizado no meio do Ártico canadense. Descobertas ao longo do tempo ajudaram os pesquisadores a reconstituir um possível mapa e cronograma detalhando exatamente onde e quando as coisas deram errado. Em 1850, por exemplo, pesquisadores americanos e britânicos encontraram 3 túmulos datados de 1846 em uma ilha desabitada chamada Beechey Island, marcando a primeira descoberta da equipe de Franklin em anos. Em 1854, o explorador escocês John Hay encontrou-se com moradores residentes da Baía de Pelee. Estes moradores possuíam itens pertencentes à tripulação de Franklin, e mostraram ao Hay as pilhas de ossos humanos encontrados em torno da área, muitos dos quais foram rachados ao meio, o que provocou rumores de que os homens de Franklin provavelmente foram vítimas de canibalismo em seus últimos dias de vida. Marcas de faca esculpida em restos de esqueletos encontrados em outra ilha em meados de 1980 e 1990 deixa para trás essas afirmações, confirmando que os próprios exploradores foram levados a comerem e a quebrar os ossos de seus companheiros mortos, que provavelmente morreram de fome antes de serem cozinhados, numa tentativa desesperada de extrair qualquer medula dos ossos, em um gesto final na tentativa de sobreviver. A imprensa da época retratou Franklin como um herói,
Embora o insucesso da expedição e os relatos de canibalismo, foram escritas canções sobre ele, e erguidas estátuas dele na sua terra natal e em Londres. Na Tasmânia, Franklin é visto como o descobridor da passagem do Noroeste. A expedição desaparecida de Franklin tem sido tema de vários trabalhos artísticos, como músicas, contos e romances, bem como de documentários de televisão. Desde 2008, mergulhadores e arqueólogos canadenses vinham tentando encontrar as embarcações, aprisionadas no gelo no Estreito de Victoria, no território ártico de Nunavut. Um dos navios foi recentemente descoberto perto da Ilha do Rei Guilherme, no Canadá em 2014. Os especialistas ainda não sabem se o navio encontrado é o Erebus ou Terror. O enigma eletrizou os canadenses durante gerações, em parte por causa do destino horripilante de seus tripulantes. Membros da tribo local dizem que os homens, desesperados, recorreram ao canibalismo antes de morrerem. Gostaram do vídeo de hoje? Ajudem o nosso canal se inscrevendo e compartilhando os nossos vídeos. Até a próxima!